Olá, tudo bem? Iremos apresentar mais um trabalho do curso de Licenciatura em Matemática pela Uncisal. Esse trabalho que iremos apresentar é o trabalho da disciplina de Projetos Integradores 4. O tema será Jogos que envolvem a construção de números. Esse trabalho será apresentado por Romário Quetes da Silva Santos e Maíra Honório da Silva, ambos do Polo de Santana de Ipanema. E tem como subtema o jogo do NIM, onde vamos discorrer acerca deste jogo. Aqui está uma pequena introdução que diz assim: os jogos são recursos didáticos que podem ser utilizados visando a construção do aprendizado, sendo orientado e planejado pelo professor de acordo com os objetivos a serem alcançados. Deve ter caráter desafiador, proporcionando ao aluno desenvolvimento e ainda ser estimuladores do cálculo mental, de modo que se aproprie do domínio das operações fundamentais, desenvolvendo o raciocínio lógico como uma proposta deste trabalho. O jogo não é simplesmente um passatempo para distrair os alunos, ao contrário, corresponde a uma profunda exigência do organismo e ocupa lugar de extraordinária importância na educação escolar. Estimula o crescimento e o desenvolvimento, a coordenação muscular, as faculdades intelectuais, a iniciativa individual, favorecendo o advento e o progresso da palavra. Estimula o indivíduo a observar e conhecer as pessoas e as coisas do ambiente em que vive. Os jogos proporcionam curiosidades em descobrir o novo, fomenta a vontade de aprender e possibilita inúmeras oportunidades de imaginação, levando o aluno a abstrair, sendo esta uma característica muito importante para a compreensão dos conteúdos matemáticos. Pode-se afirmar que o jogo, tendo suas regras de execução, leva o aluno a caminhar de uma situação formulada a um conceito a ser formado, proporcionando um aprendizado da matemática. Então perceba aí nessa introdução que os jogos não são simplesmente um passatempo, mas eles estimulam o aprendizado do aluno. Os alunos passam a pensar, passam a colocar a sua mente em ação. Então, os jogos matemáticos, esses conteúdos matemáticos, eles ajudam no crescimento intelectual do aluno, seja ele no Fundamental 1, Fundamental 2, no ensino médio, seja no ensino superior, mas fazem com que a mente venha a ser estimulada. E esses jogos, eles abrangem desde o fundamental até mesmo, como eu falei agora há pouco, ao superior. Aqui uns exemplos de jogo, tem o jogo de trilha, que é um jogo mais para o fundamental. Tem a Torre de Hanoi, que já é um pouco mais avançado. E o jogo do Nin, a qual a nossa colega Maíra vai discorrer acerca deste jogo. Olá pessoal, meu nome é Maíra Honório, sou do Polo de Ipanema. Irei dar aula para vocês com o tema Jogos que envolvem a construção de números, abordando como principal o jogo NIM, e agora irei dar continuidade utilizando o slide. Jogo NIM. NIM é um jogo simples, porém desafiador para crianças e adultos. Pode ser jogado com palitos, feijões, moedas, lápis e papel. Veio da China antiga e foi um tema de estudos acadêmicos desde o início do século XX. O jogo é jogado em dupla, mas também pode ser dividido em equipes. O jogo consiste em N palitos separados em 3 grupos com números distintos de elementos colocados em cima de uma mesa. Durante o jogo, os jogadores se alternam, retirando um número não nulo qualquer de palitos de um dos grupos, podendo retirar inclusive todos os palitos do grupo escolhido. Ganha que tirar o último palito da mesa. O jogo do NIM na matemática. Button, um dos principais autores a publicar um trabalho voltado exclusivamente para o NIM e sua teoria, formulou 2 teorias fundamentais para esse jogo e que eu notei. De acordo com o Teorema 1, se o primeiro jogador deixar sobre a mesa uma combinação segura, o segundo jogador não conseguirá
deixar uma combinação segura em sua vez de jogar. Uma combinação é chamada de segura quando, na sua vez de jogar, o jogador conseguir deixar uma determinada configuração sobre a mesa, de tal forma que, independente da jogada, seu oponente não terá como vencer. Em outras palavras, uma combinação segura é uma maneira que se tem de prever futuros movimentos, de modo a sempre vencer o jogo. Já o Teorema 2 estabelece que, se o primeiro jogador deixar uma combinação segura sobre a mesa, independentemente da quantidade de palitos que o segundo jogador tirar, o primeiro jogador sempre conseguirá recompor o jogo de modo a manter uma combinação segura na mesa. Agora eu vou mostrar para vocês os variáveis jogo de Ni. Bom, como na figura mostra, o jogo das correntes. Como se joga? 2 jogadores, uma peça. Cada jogador pode avançar um determinado número de casas. Ganha o jogo aquele que colocar a peça na última casa. Agora, o jogo das torres. É uma forma de Ni em que cada um de 2 jogadores pode retirar no mínimo uma peça e no máximo toda a torre. Dependerá do número máximo de peças estipulado em cada partida, não permitindo retirar peças de 2 torres distintas na mesma jogada. Perde o jogo aquele que não puder retirar mais peças. Formas de vencer o Ni. Dentre os diferentes variantes do Ni, que agora nós estamos falando do Ni tradicional, e suas diferentes regras e métodos para vencer o jogo, destaque-se 2. A que utiliza filas de palitos sobrepostos na mesa, cujos métodos principais para vencer está no uso de contagem binária, e as que utilizam uma única fila sobre a mesa, onde o método de vencer está no uso dos conceitos da divisão. Nas subseções a seguir, 1, 3 e 1 e 1, 3 e 2, serão apresentados exemplos de cada modo e método de vencer o Ni. A combinação segura do Ni por meio da contagem binária determina uma combinação segura a partir dos números binários. Neste caso, os palitos são dispostos em linhas ou colunas, onde a soma da quantidade de palitos em cada linha, convertido em números binários, devem ser de 0 ou 2. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, são 3 fileiras, uma com 5, uma com 3 e uma com 9. É possível observar que os palitos são dispostos em 3 linhas, uma sobreposta à outra. Nessa versão de Ni, as regras são as seguintes: cada jogador, em sua vez, pode retirar de 1 até todos os palitos de uma mesa. Ganha aquele que ficar com o último palito da mesa. Nessa versão, o algoritmo para se chegar à combinação segura está no jogador ter conhecimento dos números binários. Inicialmente, devemos transformar os números de cada linha em números binários. Na imagem temos que na primeira fila, como eu mostrei para vocês, é 5, na segunda 3 e na última 9. Ao converter para a contagem binária, temos 5, que é igual a 1, 0, 1 e 2. A 3 é 1, 1 e 2. A 9, 1, 0, 0, 1 e 2. Para encontrar a combinação segura, os números binários encontrados são somados como se fossem decimais. Como vocês podem ver aqui na imagem, cada coluna somada é igual a 1, 1, 1, 3. Ao somar, deve-se encontrar como resultado 0 ou 2. Como se pode observar, 1, 1, 1, 3 não é uma combinação segura,
pois não apresenta 0 ou 2. No entretanto, podemos realizar a primeira jogada, de modo que se obtenha uma combinação segura. Ao retirar alguns palitos nesse exemplo, ao retirar 3 palitos da terceira fila, restam 6, cujo número binário é 6, que é igual a 1, 1, 0, 2. Desse modo, obtém-se a seguinte soma. Somando cada coluna, fica 2, 2, 2. Assim temos uma combinação segura, independente da jogada do adversário. Basta retirar uma determinada quantia de palitos, de modo que o novo número binário encontrado, ao ser somado com os demais, resulte em uma soma de 0 ou 2. A combinação segura do ninho, por meio dos conceitos de divisões. Suponha que haja 29 palitos, como você pode ver aqui na imagem, dispostos em uma única fila sobre uma superfície plana, como na imagem, e 2 jogadores. Cada jogador pode retirar de uma vez de jogar de 1 a 4 palitos. Perde aquele que ficar com o último palito sobre a mesa. Suponhamos que o jogador 1 comece a partida para que ele encontre a combinação segura. Utilizando o método da divisão, ele precisa seguir os passos dispostos no quadro 1, que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, total de palitos sobre a mesa, que é igual a 29. Número mínimo de palitos que pode ser retirado por jogada é igual a 1. Número máximo de palitos que pode ser retirado por jogada é igual a 4. Quem fica com o último palito perde. Passos a ser seguidos para encontrar a combinação segura pelo método da divisão. Primeiro, subtrair o palito que deve ficar na mesa por total de palitos. 29 menos 1, que é igual a 28. Segundo passo, somar o número máximo de palitos que pode ser retirado com o número mínimo. 4 mais 1, que é igual a 5. Terceiro passo, dividir-se então a diferença encontrada nos palitos que devem ficar sobre a mesa e o total dos palitos pela soma das retiradas máximas e mínimas que podem ser realizadas. 28 divisor, que é igual a 5 dividido vezes coeficiente mais 3 restos. Quarto passo, obter-se na divisão um coeficiente 5 mais o resto 3. Quinto passo, dividir-se então os 28 palitos em 5 grupos iguais, obtendo 5 palitos cada, mais um grupo com 3 palitos que representam o resto. Sexto passo, encontra-se assim a combinação segura para que o jogador 1 vença, supondo que ele seja o primeiro a jogar. Ele precisa retirar o resto da divisão realizada, 3 palitos, assim independente de qualquer palito, jogador 2 em retirar em sua vez. Basta o jogador 1 retirar o que falta para fechar cada grupo de 5. Desta maneira, o jogador 2 ficará com o último palito sobre a mesa e perde. Sétimo passo. Caso o jogador 1 não seja o primeiro a começar e o jogador 2 não retire o terceiro palito do resto da divisão, basta o jogador 1 retirar o restante dos palitos que falta para completar o resto. Caso o jogador 2 retire o resto, basta o jogador 1 retirar os palitos de maneira que complete cada grupo de 5, deixando assim a combinação segura para seu oponente. Dessa forma, vencerá o jogo.